A sorte existe? E o que a Bíblia diz sobre isso? Você perguntou. Sempre fiquei intrigado com relação à sorte. Será que existe sorte mesmo? Ou seja, coisas boas e ruins que acontecem por sorte ou pela falta dela em nossa vida? A Bíblia teria alguma orientação para nos dar a respeito desse tema? Queridos, o tema de hoje é sorte ou azar. Eles existem? Será mesmo que a Bíblia fala sobre isso? Então vamos decifrar o que é sorte. Sorte. O que as pessoas e o dicionário dizem, afinal de contas? Dentro do assunto que vamos abordar nesse momento, o dicionário online define sorte como combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável. Destino, fado, quinhão, ou seja, a sorte é normalmente compreendida pelo mundo como sendo algo atribuído ao acaso ou ao destino ou aquilo que não se conhece muito bem. Geralmente as pessoas acreditam que a sorte é algo que sem qualquer controle inteligente possa acontecer com alguém. É apenas a ação do acaso, da combinação de circunstâncias que resultam naquele resultado, seja positivo ou negativo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Queridos, em primeiro lugar, a questão da sorte é muito mencionada na Bíblia. Encontramos em vários momentos a sorte sendo utilizada na vida diária do povo de Deus. A exemplo disso era quando um sorteio era utilizado para decidir qual dos dois bodes seriam escolhidos. Para ser um seria o emissário e o outro seria o bode sacrificado, certo? Diz assim lá em Levítico 16:8: lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Outro exemplo era o uso da sorte para definir situações complicadas, por exemplo. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Provérbios 18:18. Observe que, nos dois casos, o recurso do sorteio era utilizado para resolver uma situação. E, queridos, os sorteios foram utilizados também com a aprovação de Deus, terra prometida entre as 12 tribos de Israel. Ele fazia isso para saber em qual parte da terra cada uma tribo viveria. E Números diz o seguinte, Números 26:55. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais, eles as herdarão. Correto? 3. Os apóstolos utilizaram a sorte para definir quem seria o substituto de Judas que traiu Jesus, se seria José ou Matias. E diz o seguinte em Atos dos Apóstolos 1:26: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Queridos, os 3 pontos acima que eu acabei de abordar aqui nos deixam claro que a Bíblia não apoia a ideia que o mundo tem de que a sorte é uma obra do acaso. Essas 3 opções que eu dei aqui, acaba com elas. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra o uso da sorte para determinar a vontade soberana de Deus, diante das dúvidas que os homens na época, falhos como são, teriam. Ou seja, quando lançavam sortes, eles acreditavam que a mão do Deus Todo-Poderoso
lhes esclarecia a sua vontade soberana sobre os fatos. Isso fica muito bem claro também lá no livro de Provérbios 16, 33. Diz o seguinte: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Vocês estão percebendo que a sorte de fato existiu na Bíblia, mas não como você pensa? Pois assim podemos dizer que a sorte existe sim, mas não como as pessoas creem nela, e não como o dicionário a define. É claro que eu estou fazendo abordagem bíblica para você aqui, e é nisso que eu creio. Eu espero que você creia também. A sorte existe como a aplicação da vontade soberana do Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus, soberanamente, governa todas as coisas e todos os fatos de nossa vida. Se fosse diferente, portanto, por que às vezes alguém que ganha na Mega Sena 100 milhões de reais acaba tendo a sua vida arruinada? Me responda isso. Se foi uma sorte, por que esse dinheiro veio para amaldiçoar uma família? Eu mesmo, há 30 anos atrás, morei numa região aqui da cidade de Manaus, que eu frequentava um supermercado muito conhecido dessa região, que lá tinha um guardador de carros. Na época não tinha Mega Sena. Era Sena, simplesmente. Era Sena o nome, né? Continuava sendo os 6 números, mas era Sena. E a aposta valia, na época, eu me lembro muito bem, 10 milhões de reais. E na época, o real estava 1 para 1 com o dólar, certo? E todas as vezes que eu parava o meu carro na lateral do supermercado, vinha o guardador de carros e dizia assim: Senhor, inclusive muito simpático, Senhor, um dia eu vou mudar a minha vida. Um dia eu vou sair daqui e vou dar muita alegria para os meus pais. Ele pegava o dinheirinho dele, do outro lado da rua tinha uma casa lotérica. E toda semana ele fazia a aposta dele. Ele ganhava honestamente seu dinheiro sendo flanelinha, reparando os carros, às vezes lavando os carros dos clientes. E sempre ele tomava conta do meu carro, porque eu confiava nele, às vezes dava até para lavar. Mas ele disse para mim uma vez, eu me lembro muito bem disso: Seu Alessandro, e na época nem era seu, há 30 anos atrás eu tinha, não vou dizer qual é a minha idade também, né? Então, na verdade não era nem há 30 anos atrás, era há 20 anos atrás, 25 anos atrás, na verdade, mais precisamente. Então, ele disse: no dia que o senhor não me encontrar aqui, porque o senhor sabe que eu trabalho de domingo a domingo, mas no dia que o senhor não me encontrar aqui, ou eu estou doente, ou eu acertei na cena. Então, certo dia, no domingo, fui fazer a feira, peguei meu carrinho, na época era um Fusca, um Fusquinha vermelho, que eu adoro. Aliás, Fusca e Kombi são as minhas paixões. Eu tenho o meu Fusquinha também aqui, ó. Eu já dirigi muito isso aqui, fui muito abençoado através disso. Então, Fusca são e Kombi são as minhas paixões, automobilisticamente falando. Então, chegou no domingo, eu não encontrei o seu Francisco lá. Quando foi na terça-feira, que eu também comprava pão nessa panificadora, que era bem pertinho da minha casa, questão aí de 2 minutos de carro, ele não apareceu, né? E eu não sou muito ligado no negócio de loteria, mas eu li que um acertador da Mega Sena teria sido de Manaus. E eu comecei a ligar os pontos. E eu voltei lá novamente, perguntei do colega dele: cadê o seu Francisco? Ah, o senhor não sabe? O seu Francisco ganhou na Sena. Ele sumiu, ele ganhou na Sena. O seu Francisco ganhou na Sena. Segunda-feira foi lá no banco, sacou o dinheiro. Na terça-feira ele comprou 5 carros para ele e para a família. Comprou uma casa perto da minha casa, lá onde eu morava. Era até no Campos Elíseos. E desfrutou desse dinheiro por 1 mês. E ele voltou a tomar conta de carros, humildemente. Mas aí se desvirtuou, eu acho, mudou o seu foco e começou a ir para baladas. Aí eu comecei a vê-lo cada dia mais, raramente no supermercado. Um dia sim, outro não. Mas
Um certo dia ele comprou um carro poderoso, na época era um Mustang, né? Era novidade aqui em Manaus, um Mustang, e colocou os amigos dentro do carro. E na principal avenida aqui de Manaus, infelizmente, ele colidiu de frente com o ônibus e todos os ocupantes do carro morreram. O meu amigo, infelizmente, faleceu. E não foi só isso. Ele deixou como herança mais de 7 milhões de reais. Queridos, até hoje essa família briga por causa desse dinheiro. Portanto, nós vimos que a sorte na Bíblia foi usada para se definir qual era a vontade de Deus. A sorte que a pessoa que me perguntou sobre se a sorte existe está se referindo não vem de Deus. Ok? Eu sou Lê Valente, você esteve na Web Rádio Esperança Alvorada, a rádio que só toca louvor. Tchau. Ó, se curtiu o vídeo aqui no YouTube, já deixa o seu like, o joinha aí, ó. Já se inscreve no canal, que só assim você pode nos ajudar, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.